Você já ouviu falar na ideia de sonho americano e já se imaginou naquele contexto norte-americano onde você pode tudo e tudo é possível? Oi, meu nome é Isa, eu sou professora da área de linguagens e hoje nós iremos comentar sobre o livro O Grande Gatsby, do escritor Fitzgerald, que vai mostrar, por meio de uma narrativa bem feita, bem construída, como que funcionava a mentalidade, os costumes, os hábitos das pessoas desses anos loucos 20, que viveram essa ideia, os primórdios do sonho americano. Então use o chapéu de ouro, se isso irá impressioná-la. E se conseguir saltar bem alto, salte para ela também, até que ela grite: meu amor com chapéu de ouro, meu amor que salta bem alto, preciso ter você. Aqui nós temos o início da obra O Grande Gatsby, clássico da literatura norte-americana. E só nesse início a gente já consegue sentir um pouco a vibe da narrativa, a ambientação, os personagens, essa coisa do ouro, essa coisa do alto. Aqui eu tenho um livro onde tudo é muito demais e esse demais é o objetivo. Para nós entendermos um pouco melhor acerca do valor literário desta obra, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico. É uma obra onde o contexto histórico vai ser muito importante. Todos os clássicos, obviamente, vão funcionar como mimeses da realidade. É uma coisa que eu sempre saliento aqui quando eu vou analisar uma obra, quando eu vou fazer resenha acerca de uma obra. Eles sempre vão reproduzir um pensamento da época, um costume da época, alguns hábitos da época, os desejos das pessoas na época. E esse livro aqui é o que mais nos chama a atenção. Logo, compreender o contexto histórico é muito importante para que nós possamos perscrutar as camadas deste livro. Todos os clássicos têm camadas, então este, obviamente, vai ter camadas onde o contexto histórico vai fazer a regência dessas camadas. Fitzgerald publicou O Grande Gatsby em 1925 e um dos objetivos dele era retratar a mentalidade da galera nos anos 20. Como o livro é norte-americano, a gente vai comentar um pouco desse contexto dos anos 20 nos Estados Unidos. Eu estou falando de um contexto em que os Estados Unidos acabou de sair da Primeira Guerra Mundial, então a gente está trabalhando com a recuperação econômica do país e eu tenho um boom tecnológico muito grande, o jazz muito presente, o mundo cinematográfico, o mundo do rádio, o mundo artístico ali crescendo, e com a ascensão do mundo tecnológico, consequentemente do mundo cinematográfico, toda a reestruturação da economia naquele contexto dos anos 20 nos Estados Unidos, provocou uma mentalidade de que tudo era possível para aquela população. Isso tudo, óbvio, impulsionado pela propaganda dos Estados Unidos, que vendia a ideia do sonho americano, a terra onde tudo é possível. É possível você comprar o que você quiser, é possível você reconstruir o passado, inclusive no texto de apresentação da editora Penguin vai falar um pouco dessa ideia. Então, esse contexto de propaganda queria vender essa ideia do sonho americano, de que era uma terra onde tudo era possível, onde tudo era festa, onde tudo era maravilhoso, assim como nas festas do Grande Gatsby, que é um personagem que nós iremos falar agora. Então esse é um contexto histórico, um contexto político, um contexto social, um pouco, né, na verdade, que estou resumindo bem, da produção desse livro. Indo mais para o enredo, o livro começa com Nick Carey, que é o nosso narrador. Já adianto que ele não é um narrador muito confiável. Ele vai começar falando um pouco sobre como que foi a vida dele ali no Centro-Leste, se eu não me engano, que é uma região mais do interior ali dos Estados Unidos. Ele vai falar um pouco da família dele, ele vai mostrar um pouco a ideia da sua linha moral, tanto é que o livro já começa falando que o pai dele falava que não era bacana ele julgar as pessoas, uma vez que ele não sabia qual que seria o contexto daquela pessoa para fazer aquelas escolhas. Então já mostra um pouco de como que vai ser as atitudes do Nick frente aos outros personagens que irão aparecer na história. Ele realmente não julga ninguém, ele leva ao pé da letra aquilo que o pai dele disse. E logo depois ele vai para uma região ali de Nova York, uma região próxima ali de Nova York. Então é como se ele saísse do interior, que não tinha toda essa coisa do sonho americano, e fosse para Nova York, onde essa coisa do sonho americano, essa coisa do tudo é possível, estava bem forte ali naquela região. Ele foi para Nova York com a finalidade de trabalhar na área de contabilidade, que era a área que ele estudou
para trabalhar. Ele não era uma pessoa que tinha muito dinheiro, tanto é que a região que ele mora ali é uma região cercada por casas grandes, mas a casa dele mesmo é simples, não chega nem perto das casas as quais os seus vizinhos moram, então não é uma pessoa muito rica. Quando ele vai para essa região de Nova York, ele se reencontra com a prima dele, que se chama Daisy, é uma personagem também muito importante. Essa Daisy é casada com o Tom Buchanan, e eles são podres de ricos, assim, milionários. Ele vai até a casa visitar essa prima, né? Essa prima já que é casada com esse rapaz, inclusive ela já tem uma filha. Aí ele encontra o esposo da Daisy, que é o Tom, a Jordan, que é uma outra personagem que vai ser muito importante dentro da nossa narrativa. E ele percebe que as pessoas ali são demasiadamente ricas. Mas elas são tão ricas que elas nem têm o que fazer. Inclusive tem uma fala da Daisy, que é uma fala muito marcante para a crítica do livro, que ela menciona: o que nós iremos fazer hoje à tarde? E o que nós iremos fazer pelo resto das nossas vidas? Mostra um pouco da falta de utilidade dessas pessoas que eram demasiadamente ricas naquele contexto. O casamento dela com o Tom não é mil maravilhas, uma vez que ele a atrai bastante. E é uma traição, assim, praticamente exposta, uma vez que todos sabem, inclusive a amante liga lá na casa como se nada tivesse acontecido. Então é como se a Daisy soubesse dessa traição, não ela, mas todos ali, ficasse por isso mesmo. E na rua em que o Nick mora, o Nick Carey, esse nosso narrador, mora, tem uma casa que tem festa todos os dias. E é uma casa gigante, uma casa muito bonita, que tem festas gigantescas todas as noites. E vão várias pessoas importantes, diretores de cinema, atrizes, várias e várias e várias pessoas. E o dono dessa casa é o nosso protagonista Gatsby, o nosso grande Gatsby. E em um determinado dia, o Nick recebe um convite para ir até uma dessas festas do Gatsby. E ele vai, ele fica, né, todo assim, se sente importante, ele vai até essa festa. Chegando lá, ele quer apresentar o convite dele ali, logo ele percebe que somente ele estava com o convite. Então ele já interpreta que as pessoas vão a essa casa grande, a essa festa gigantesca, sem convite. Então ele já infere que as pessoas nem sequer sabem da existência ali do Gatsby e vai a essa casa porque fica escutando as outras pessoas comentarem sobre essas festas gigantescas. E nessa festa ele encontra a Jordan, que era essa amiga ali da Daisy, do Tom, e logo depois se envolve uma amizade um tanto próxima com o Nick, a gente pode colocar dessa forma. Ele encontra a Jordan nessa festa e nessas festas do Gatsby, nessas festas que o nosso personagem promove na sua casa gigantesca, a gente consegue perceber um pouco da futilidade dessas pessoas. Não só dessas pessoas, mas eu diria que todos os personagens do livro O Grande Gatsby são fúteis. Até mesmo o Nick, que é a nossa linha moral aqui, que em tese seria o personagem mais certinho, ele não é uma pessoa extraordinária, ele é um tanto medíocre. Se a gente parar para pensar, se a gente for realmente analisar ali o caráter, a personalidade, aquilo que a pessoa faz, todos ali são fúteis. E o Nick, ele é o mais ou menos medíocre. A gente pode colocar dessa forma. Então aqui a gente já pode inferir um pouco dessa crítica que o Fitzgerald faz à mentalidade da época. Pense comigo, eu tô ali num contexto de anos 20, que tá a economia se reestruturando, a tecnologia ali se desenvolvendo, o jazz ali no seu ápice. As pessoas, por conta de todo esse desenvolvimento de mercado, esse desenvolvimento tecnológico, elas se tornaram muito consumistas. Então, é uma sociedade muito consumista e a gente vai perceber isso no livro, ao retratar todos esses milionários aqui dessa obra, né? Tanto o Gatsby quanto a prima do Nick, a Daisy, o seu esposo. Então, são pessoas muito fúteis. São pessoas muito fúteis, que pensam muito em aparências, que ligam muito para status, para como está se vestindo. Obviamente, é uma cultura um tanto permissiva. Pensa, tá retratando uma época que essa liberdade sexual, não só a liberdade sexual, mas de você beber, de você fumar, de você fazer o que quiser, estava em alta nesse pensamento dos anos 20. Então, o Fitzgerald conseguiu captar toda essa essência comportamental nesses personagens. Toda essa ideia permissiva, enfim, a ideia de que você pode tudo. De que você pode ficar com quem você quiser, de que você pode fumar o que você quiser, de que você pode beber o que você quiser, de que você pode promover festas todas as noites ou ir a festas todas as noites, como se você pudesse
tudo, fazer tudo. A ideia do sonho americano, a terra em que você pode tudo, inclusive recuperar o passado, que aí é um fator interessante que a gente vai ver por meio do personagem Gatsby. Então, nessas festas que o Gatsby elabora ali todas as noites, a gente consegue perceber um pouco da crítica do Fitzgerald no que diz respeito ao comportamento dessas pessoas. Então a gente pode interpretar que são pessoas fúteis, ou, se não fúteis, medíocres. Voltando para a história, o Nick Carey, que recebeu esse convite, pelo visto, somente ele que foi à festa com o convite, ele queria muito conhecer o Gatsby. Queria muito conhecer, eu acho que meio que agradecer pelo convite, né? O Nick Carey, ele tem ali uma áurea de bom moço, a gente pode colocar dessa forma. E ele conhece Gatsby, ele tá conversando lá com o cara, eu queria conhecer o Gatsby. Aí o cara fala, I am Gatsby, eu sou Gatsby. E daí o Gatsby convida ele pra almoçar, pra andar de hidroavião, eu não sei se é exatamente isso, não me recordo agora, mas pra fazer um passeio. E o Gatsby aceita, e assim eles fazem. O Nick vai, sai com o Gatsby e ele se deslumbra muito pela figura do Gatsby. Até por isso que eu disse inicialmente que o Nick não é um narrador muito confiável, porque ele tem um encantamento muito grande ali na figura do Gatsby. Então muitas coisas que ele nos mostra podem ser coisas um tanto suavizadas. Ele pode estar fazendo a utilização de eufemismos, escondendo algumas coisas negativas do Gatsby e ressaltando algumas coisas positivas. Porque o que acontece? Nas festas gigantescas, as quais o Gatsby promove, as pessoas especulam muito acerca do seu dinheiro. Tem gente que fala que, obviamente, não é um dinheiro lícito, que ele deve ter matado um cara para conseguir aquele dinheiro, que é uma pessoa que faz tráfico de cerveja, de álcool. Então há muitas especulações da origem do seu dinheiro. E obviamente são especulações negativas, de que ele matou um cara, de que ele participa de tráfico, de que ele roubou esse dinheiro. Ninguém ali acredita que aquele dinheiro vem de uma forma lícita, mas sim ilícita. Porque é muito dinheiro de um cara que teoricamente não tem um grande nome, se a gente pensar em questões de herança. Então, de cara, quando o Nick tá saindo com o Gatsby já olha e fala pra ele: eu herdei esse dinheiro da minha família, todos morreram, eu estudei em Oxford, acredite em mim. A maneira como o Gatsby conta isso, a gente já consegue inferir que é mentira. É um jeito muito ali na defensiva. E o Nick percebe que isso não é tão verdadeiro assim, mas ele resolve acreditar naquilo que o Gatsby fala, porque o Gatsby começa a mostrar algumas fotos, aí ele pensa, é mesmo, né, o que ele tá falando é verdade, as pessoas então estão exagerando acerca do seu caráter. Ele resolve, deliberadamente, acreditar no Gatsby, mesmo sabendo que é uma figura muito misteriosa. Isso é uma coisa que a gente consegue perceber no livro. Não é uma pessoa transparente. A gente não sabe muita coisa do Gatsby, na verdade a gente sabe quase nada do Gatsby, quase nada do Gatsby. Acerca da sua família, acerca da origem do seu dinheiro, a gente realmente não sabe. Então, quando o Nick percebe que ele tá falando ali uma mentira, né, óbvio, o jeito que ele se defende, a gente consegue perceber que não é um jeito que uma pessoa verdadeira se defenderia, o Nick resolve acreditar no Gatsby. E nisso eles vão, fazem passeios, almoçam juntos, aí o Gatsby apresenta um pouco ali do seu ciclo social pro Nick, o Nick fica todo deslumbrado, todo encantado, mas a todo momento o Gatsby tá meio que forçando o Nick a fazer um encontro com a Jordan. Lembra da Jordan, que é aquela amiga ali que fica mediando as relações, que eu disse que era uma personagem secundária, mas importante para nossa narrativa? Aí o Gatsby fala, mas por que eu tenho que falar com ela? Fale você mesmo. Não, mas você tem que falar com ela. Isso é uma coisa que incomoda um pouco o Nick, da parte do Gatsby. E daí o Nick vai, encontra a Jordan, e a Jordan fala para ele aquilo que o Gatsby queria que ela falasse para ele, no caso o Nick. E ela conta toda uma história. Ela fala que, no passado, o Gatsby teve um caso com a prima do Nick, a Daisy. Lembra da Daisy? Que é muito rica, milionária, casada com o Tom. Então, a Jordan vai falar que o Gatsby no passado teve um caso com a Daisy, essa prima do Nick, e que ele era muito apaixonado por ela. E logo depois ele foi pra guerra, aí ele descobriu que ela tinha se casado com o Tom, mas ele era apaixonado por ela. Então ele queria reconquistar a Daisy. Sim, a Daisy, que já é essa mulher casada, essa prima do Nick. E por isso que ele fazia essas festas gigantescas todas as noites, com a finalidade de algum dia a Daisy aparecer em uma dessas festas e ele
reencontrá-la e reconquistá-la. Então era por isso que o Gatsby fazia essas grandes festas, para reconquistar a Daisy, que era esse seu amor do passado. E a gente já tem aí um primeiro susto, uma primeira reviravolta. E a Jordan conta toda essa história para falar pro Nick que ele precisa promover um encontro entre a Daisy e o Gatsby. É isso que o Gatsby quer. Mas o Gatsby não quer que a Daisy saiba desse encontro, que é, opa, surpresa, estou aqui, sabe, uma coisa meio armada. E daí o Nick fica, poxa, mas, né, minha prima casada, como que eu vou fazer isso? Fica um negócio meio esquisito. Mas assim, ele o faz. Ele vai, chama a Daisy para um café, e obviamente o Gatsby estaria lá, e ela chega para esse café, o Gatsby está lá, e ela reencontra o Gatsby, eles ficam 30 segundos se olhando. Não é uma coisa bonita, gente. Não é um amor. Não é uma história assim de amor, diário de uma paixão, um amor para recordar, a história do Liovin com a Kitty no livro Ana Karenina. Não é. É uma coisa meio esquisita. Lembra que eu falei que a Daisy passa um ar meio fútil, uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que só vive ali. Ah, e o que vamos fazer o resto da vida, né? Uma pessoa que a gente confia tanto, e o Gatsby é todo esquisito, então não é uma coisa pela qual você torce. Ai, meu Deus, eles vão... Não é, não é. Você desconfia de todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem um caráter duvidoso. E aí eles se reencontram, aí tem uma relação meio esquisita ali, né, entre os dois, porque a Daisy, ela é casada, né, então fica aquela coisa meio estranha. Obviamente, ele já mostra a sua gigante casa para Daisy, então a gente já começa a desconfiar até mesmo da finalidade do Gatsby ao reencontrar a Daisy. Será que ele realmente quer reencontrá-la só para reconquistar o seu amor, uma vez que ele é apaixonado por ela, ou para provar para ela que agora ele é rico, que ele é milionário, que agora ele pode dar a ela tudo aquilo que antes talvez ele não pudesse dar a ela, né? Lembrando que a gente ainda não sabe muito bem da história do Gatsby. Então fica uma coisa meio esquisita, você não tem certeza desse amor. Você não tem certeza. Você sabe que ele fez aquela casa gigante para reconquistar a Daisy, mas a gente não tem muita certeza do nível de autenticidade disso. Fica uma coisa esquisita. Aí fica essa coisa esquisita, um vai na casa do outro, fica uma coisa muito estranha, uma coisa que você não tem certeza das coisas. Aí, obviamente, o Tom, que é o esposo da Daisy, fica sabendo disso, ele não fica muito feliz. Mas eu não vou contar as reviravoltas, você vai ler o livro, porque se eu conto, eu acho que perde muito da expectativa do próprio enredo. Eu, como professora de português, uma pessoa que ama literatura, obviamente tenho a noção de que o que mais importa em um livro não é necessariamente a história em si, mas é a maneira como ela é escrita. Mas esse é um livro que tem essas reviravoltas, que tem esses sustos, sabe? Então acho importante preservar isso antes de fazer a leitura, isso caso se você já não assistiu ao filme, né? Porque é um livro que tem diversas adaptações. Então acho importante preservar esse final da história. Agora, discutindo um pouco mais do valor literário do livro Grande Gatsby, eu tenho duas edições. Eu li inicialmente na edição da Penguin, e eu gostei muito do texto de apresentação. Sério, é um texto de apresentação que você leva ali 1 hora para ler, eu acho que vai ali umas 70 páginas, e foi escrito pelo Tony Tanner, e é um texto de apresentação em que de fato tem uma análise do livro. O Tony Tanner vai falar das cores, porque é tudo demais nesse contexto dos anos 20. Então, obviamente, são símbolos que o Fitzgerald utiliza na descrição da narrativa e dos seus personagens. Então, ele vai perscrutar essa ideia das cores. Ele vai falar muito acerca da ideia do Nick não ser um narrador muito confiável, uma pessoa que a gente tem que duvidar ali daquilo que nos é apresentado. Ele vai falar um pouco da questão da própria história em si, do Grande Gatsby, como uma representação dos vícios da galera dos anos 20 e, consequentemente, essa ideia do sonho americano. É um texto de apoio fantástico sobre o livro Grande Gatsby. Mas, assim, se você for ler na edição da Penguin, antes da apresentação, já nos é apresentado o seguinte: nota do editor. Os leitores que ainda não conhecem o livro devem levar em conta que detalhes do enredo serão relevados nesta introdução. Então, se você não quer spoiler de modo algum, esses spoilers importantes, essas reviravoltas importantes que eu disse quando eu estava apresentando um pouco do enredo, não leia antes a apresentação, leia depois. Já vá direto para a página 60,
Eu acho que o livro, na verdade, começa isso, página 65. A história começa na página 65. São 65 páginas de análise, né, de apresentação. Então já vá direto para a página 65 e depois que você terminar a história, volte para esse texto de apoio, porque ele vai nos explicar coisas sensacionais, assim, análises comparativas com outras obras, com outros pensamentos, esses símbolos que o Grande Gatsby tem acerca das cores, dos costumes, das futilidades, obviamente, e como essa ideia de sonho americano é realmente um sonho, né, a crítica do Fitzgerald. Então, o texto de apresentação da edição Penguin é sensacional, desse livro Grande Gatsby. E, para complementar, para entender um pouco mais da narrativa, eu adquiri o Grande Gatsby da editora Antofágica. E os textos de apresentação não tem nada demais, mas eu gostei muito dos textos de pós-fácil, assim, são artigos. Eu vou ter o primeiro texto do Facundo Guerra, que vai ter ali como título A Fábrica Simbólica da América Desejo, e ele vai nos explicar um pouco da crítica do Fitzgerald no que diz respeito a essa ideia de sonho americano. Obviamente é uma ideia, uma idealização, uma utopia de que naquele contexto você poderia fazer tudo, e como que isso materializa uma população um tanto fútil. A gente pode colocar dessa forma? Então, um texto de apoio sensacional, gostei bastante. Mas o que eu mais gostei foi o da professora Maria Elisa Sevasco, inclusive tem um vídeo dela aqui no YouTube, onde ela comenta um pouco sobre o livro Grande Gatsby, faz um pouco ali da sua análise, e na verdade é uma entrevista, e ela tá comentando um pouco sobre o livro Grande Gatsby, e o título é A Poeira Imunda do Sonho Americano. Acho que o próprio título já é autoexplicativo. Vai trabalhar também com essa ideia do sonho americano com uma perspectiva crítica e relacioná-la, obviamente, ao livro Grande Gatsby. E o último é o do Sérgio Riso, que vai falar do Gatsby no cinema. O livro Grande Gatsby teve várias adaptações para o cinema. A última, se eu não me engano, é uma em que o protagonista Gatsby é feito pelo Leonardo DiCaprio. E assim, gente, eu assisti essa adaptação, que é a última de 2013. Posso estar enganada, mas pelas minhas pesquisas foi essa, então eu assisti essa, que é a de 2013. Assim, é um filme que é bem fiel aos diálogos do livro, aquela coisa dos 30 segundos, quando Gatsby reencontra a Daisy ali, alguns diálogos, mas é uma adaptação. É uma adaptação. Então, assim, se você ainda não assistiu, porque são filmes famosos, não assista. Leia primeiro a obra e assista depois, para você conseguir fazer uma análise comparativa, ver se aquilo que você leu aqui, de fato, foi reproduzido no filme, porque quando eu assisti ao Grande Gatsby filme, eu já havia lido a obra, obviamente, eu não sei, eu me decepcionei um pouco no que diz respeito à semiótica, sabe? Quando eu li isso aqui, eu esperava mais cores. Na minha cabeça era tudo muito cores, ouro, era todo mundo muito pomposo, sabe? Então o filme mostrou isso? Mostrou. Mas eu achei que fosse mais. Mas assim, é uma adaptação, tranquilo, não que o filme precise mostrar dessa forma exagerada, como eu havia imaginado lendo a obra. E alguns aspectos que você precisa prestar atenção, como eu havia dito antes, o Nick ele não é um narrador muito confiável. Saiba que esses personagens são realmente fúteis, tá? Não é somente uma percepção sua. Eu acredito que foi de propósito que o Fitzgerald colocou esses personagens fúteis. O mais ou menos ali é o Nick, que é o nosso narrador, e na minha percepção ele é medíocre, não tem nada de especial nele. É uma coisa proposital e tente interpretar isso. Tente perceber o que o Fitzgerald quis dizer ao colocar somente personagens fúteis nessa obra. E outro questionamento é, será que o dinheiro conquista tudo? Nesse período aí dos anos 20, as pessoas tinham a ideia de que o dinheiro poderia reconstruir até mesmo o passado. E querendo ou não, é uma coisa que o Grande Gatsby queria fazer. Era uma coisa que ele queria fazer. Ele estava utilizando todo o seu dinheiro ali, lista ou ilistamente, né? A gente vai ver ali durante a narrativa, para reconquistar o passado, que seria a Daisy. Será que isso foi possível? Será que isso é possível? Aí fica o questionamento. Então, assim, O Grande Gatsby, ele é um clássico da literatura norte-americana, mas, assim, não é um livro que me marcou muito. E olha que eu me esforcei. Eu lembro que eu havia lido ali 75% do livro, mais ou menos, quase 80, faltavam umas 50 páginas para eu terminá-lo. E eu tava, assim, fazendo uma leitura muito lenta, espaçada, porque não era um livro que me desafiou, mas é uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Não é um livro que me desafiou. Por isso que eu fui atrás de textos de apoio, eu fui atrás da outra edição, que é a edição da Antofágica,
para entender um pouco mais das perspectivas e das interpretações, né? Então, eu fui atrás do contexto histórico, eu fui atrás de textos de apoio, eu fui atrás de artigos. Logo depois que eu finalizei a leitura, eu assisti ao filme. E, para falar a verdade, eu até retomei o livro do zero. Quando eu vi que não estava ainda, eu falei, não, esse livro não vai me vencer, não. Eu vou lê-lo tudo. Eu retomei ele do zero e li novamente tudo. Mas mesmo com todos esses textos de apoio, com todos esses estudos, com a releitura, aqui em 2 edições, não foi um livro que me marcou. Não foi um livro que me marcou, mas pode ser que ele marque você. Pode ser que seja um livro bacana para você iniciar os clássicos, para você iniciar o gosto pelos clássicos, e por isso que eu trouxe a minha opinião sobre o Grande Gatsby, um pouco das interpretações. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou do vídeo, curta. Isso nos ajuda bastante. E até o próximo vídeo.